que Entende? ponto isso fere a nossa liberdade, assim, de expressão, sabe? Quer dizer, você pega um cara igual o Monark, né? O cara, ele falava um monte de coisa da cabeça dele e eu não, eu, porra, adoro ele, né? Eu gosto muito da, tipo, ele que também me inspirou a, foi um dos caras que me inspiraram a criar um podcast e tal. Mas assim, levando esse gancho, cara, ele, por exemplo, não era um especialista em ética, né? Nem em filosofia. Só que ele falava um monte de coisa ali no meio de comunicação dele que influenciava pessoas, certo? A questão é, os comunicadores devem ter responsabilidade só falar do que eles entendem, entendeu? Porque às vezes eu também aqui discuto, mas assim, do meu ponto de vista. Então chega um cara aqui e fala, não, ó, é correto, sei lá, você proibir, ou você acaba. É correto você ter que pagar a previdência lá do. Enfim. E eu falo, não, não é interessante, porque não sei o que, não sei. Mas essa não é minha área. Seria interessante. É interessante o comunicador ter responsabilidade, cara? Ah, é, Porque assim, essa resposta exige diferenciação de dois âmbitos. Uma coisa é a conclusão ética disso, e outra coisa é os impactos políticos que eu poderia ter a partir disso, tá? Então, em resumo, sim tem que ter responsabilidade, e sim é errado as pessoas expressarem opiniões sobre coisas que elas não entendem em situações em que ela pode influenciar outras pessoas e podem enganar outras pessoas na sua em visão, o determinado, Monark tá determinado errado, ponto. então. Tá errado. Você acha, Agora, cara? sim, sim, eu Por acho que que tá errado. exatamente? Sim. E aí, só diferenciar, antes de eu explicar por que tá errado, diferenciar numa outra questão. Uma coisa é eu dizer que isso tá errado. Outra coisa é eu dizer que, sei lá, o monarca deve ser preso por conta disso. Sim. Eu posso entender que é errado as pessoas Eticamente fazerem falando. determinadas coisas, mas não significa que tudo que é errado as pessoas devam ser punidas criminalmente, qualquer coisa desse tipo. É o mesmo caso da traição. É, é errado, mas não significa que as pessoas devam ser criminalizadas por ser errado. Aí vai depender. A criminalização vai depender de outros fatores. Vai depender de Sim. se isso vai ser efetivo, porque eu posso tentar punir a pessoa e isso causar uma revolta maior. Vai depender de outros fatores empíricos, cara. E aí depende Mas, de porra, evidência empírica. é Mas errado. agora, por que que é errado? Ah, Vou ir pra esse ponto. Cauê, nós temos um grande defeito na visão de democracia participativa. Por quê? Basicamente, dado que nós escolhemos os nossos governantes, as pessoas são compelidas a participarem no debate público, só que 99,9999% dessas temáticas são sobre coisas que dependem de especialistas, que as pessoas não sabem de fato aquilo que é melhor ou que não é. Reforma da Previdência. 99,9% da população não tem a mínima ideia sobre qual modelo de reforma da Previdência é melhor ou não é. Eu não sei. Eu não sei. Quem sabe disso são economistas que estudaram profundamente sobre isso. Qual que é o grande problema que a gente tem, Cauê? É que, mesmo que as pessoas não tenham boas evidências sobre esses fatores, e a política depende de aprovação ou reprovação social, grupos políticos utilizam a sua influência sim. para pintar um determinado modelo de uma forma meio mastigada, que algo é extremamente péssimo, vai fuder com a sua vida, e outra forma é maravilhosa. Só que você, como não é capaz de avaliar sobre qual perspectiva é melhor ou ruim, porque isso depende de dados econômicos que as pessoas não são especializadas nisso, o que vai acontecer é elas caírem em distorções criadas por grupos políticos. Então as pessoas passam a militar sobre determinadas coisas que elas não conhecem, e isso provavelmente vai levar a políticas ruins, do ponto de vista social, que é o que geralmente acontece nos mais Mas, variados porra, cara, casos. eu não posso literalmente abrir a câmera aqui, ligar o microfone e falar um idiota aqui de 22 anos falar um monte de merda no microfone pelo fato de ter uma mídia assistindo, entende? Quer dizer, Aí que vem a coisa, Cauê. Uma coisa é você poder falar. Você pode falar. Mas agora, é adequado você falar? É correto? Eu penso que não é correto. Eu penso que você pode estar atrapalhando o debate. você não pode estar estimulando também, de certa forma? Porque você vai estar mostrando outro ponto de vista, por mais que seja, sei lá, um ponto de vista absurdo. Vamos falar que seja um ponto de vista absurdo, que você não estudou nada e você falou um monte de besteira mesmo, assim.
de qualquer forma, o cara que está escutando, ele não vai conseguir olhar para isso e tentar entender da melhor forma. É mais um ponto de vista para ele entender? Não. Justamente porque os seres humanos não são racionais. Justamente porque, Porque os seres dado que essa humanos são pessoa, burros, né? dado que essa pessoa não é aquele especialista que tem formação econômica para virar e dizer, não, o que o Cauê tá dizendo, apesar de fazer sentido, é idiota. Esse cara vai ser influenciado de uma maneira a poder, sim, acreditar em uma perspectiva que é idiota. Esse é o grande problema. Mas o problema, então, tá no pensamento crítico das pessoas. Não é do pensamento crítico. Sabe por quê? Porque mesmo o cara que seja mais racional, mais instruído, ele não é capaz de participar da democracia, da democracia participativa de uma maneira a conseguir formar opiniões sobre as mais variadas coisas. Como assim? Essas temáticas, como reforma da Previdência, mesmo que eu estude profundamente sobre isso, eu vou saber sobre reforma da Previdência. Isso não vai me dar condições de falar sobre o pré-sal, não vai me Sim. dar condições de falar sobre o SUS, sobre reforma da educação. Política, cara, abre um leque para uma porrada de coisas extremamente complexas que nós tratamos de uma maneira extremamente banal no dia a dia. Mas que depende de estudos muito sérios e rigorosos sobre isso e que fará com que determinadas pessoas possam saber de um determinado ponto, mas que elas sejam ignorantes para todo o resto, mesmo ela querendo ser alguém muito instruído. Você acha que, por exemplo, um Joe Rogan, então, é um desserviço para a humanidade? Desserviço para a humanidade, porra, pior que eu não assisto Joe Rogan, mas do que eu escuto, acho que sim. Mas eu não, basicamente eu não cheguei ele a abre ver. lá o microfone, ele tem uma influência gigantesca, cada episódio pega mais de 1 milhão de... Qualquer episódio pega mais de 1 milhão de visualização. E ele é a personalidade dele como se ele fosse, pelo que falam, né? Você não vai conseguir ver nem off, mas é a mesma pessoa e ele coloca o ponto de vista dele. Então, assim, ele tem várias coisas, assim, meio absurdas que ele fala. Como, por exemplo, não sei nem se é interessante falar, mas coisa de vacina e tal. E, enfim, isso é um desserviço, entende? Ele abriu o microfone e... Porque ali também tem uma parada artística, entendeu? Tipo, uma parada livre, um ambiente onde as pessoas podem escutar e, tipo assim, não é necessariamente a proposta desse programa aqui. Mas qual que é o problema de surgir um cara que quer fazer isso? E ainda puxando pro utilitarismo, ele vai estar, de certa forma, promovendo felicidade nas pessoas que chegaram cansadas em casa e no fim do dia elas querem escutar o Joe Rogan. Porque, assim, virou meio que o amigo pessoal delas, entende? E aí elas vão se sentir bem nesse momento. Ele fazendo essas coisas que você tá descrevendo, eu diria sim que ele é um serviço para a humanidade. Nesse Não, mas ele fala muita coisa interessante também. Aí o grande ponto é, de fato, as pessoas podem estar felizes escutando as coisas que ele tá dizendo. Só que tudo isso deve ser balanceado. Se ele tá influenciando as pessoas a terem crenças falsas sobre a realidade, por exemplo, sobre vacinas, e as pessoas começam a parar de se vacinar, as pessoas começam a ter comportamentos que são prejudiciais do ponto de vista social, esse cara não é inadequado ele dizer as coisas que ele deveria estar dizendo. Ele não deveria estar fazendo isso. E não se justifica pelo mero fato das pessoas estarem felizes escutando, porque E por que ele não balanceando deveria estar fazendo, cara? justamente porque o que ele está expressando em relação às opiniões dele influencia negativamente as pessoas a ponto de você criar prejuízos maiores. Então tudo que eu vou fazer eu tenho que pensar no bem-estar coletivo. Não tudo, mas determinadas coisas que nós claramente conseguimos perceber que podem trazer danos, elas sim devem ser levadas em consideração. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.